A partir de agora, na Rádio Clube, Conversa com Sabor. Receitas, entrevistas, dicas, cultura, gastronomia de forma simples, descontraída e criativa para o seu dia. Conversa com Sabor. Apresentação, Mônica Malé. Olá, muito bom dia para todos vocês que estão aqui comigo em todos os canais. Pelo site clubesjcampus.com.br, ao vivo no rádio, né, em casa ou no trabalho ou no carro. Também pelo YouTube, Rádio Clube AM 1120. E no YouTube, gente, não esqueçam de se inscrever no canal da Rádio Clube, porque assim eles entregam para vocês os conteúdos e também de ativar o sininho, porque o YouTube entende que esse conteúdo é bom e entrega para mais gente. Então, mais gente vê a gente, melhor fica o programa, mais audiência tem, mais o YouTube entrega. Vocês ajudam muito a gente. Se vocês gostam, colaborem, por favor. E também temos o nosso Instagram, radio.clube1120. Lá não tem programa ao vivo, mas tem o sorteio da pizza, tem toda a grade de programação, quem são os apresentadores dos outros programas. Vale muito a pena, porque a Rádio Clube é uma rádio de muito conteúdo. A gente tem o conteúdo de gastronomia, a gente tem o bate-papo da Clube com o França. Tem mais o que, Thiago? Tem o Viajantes do Bem às quartas-feiras. Tem Paradas de Esportes, Clube da Saudade. Então, é uma vasta programação. Bate-Papo Clube, Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo, que inclusive acabou de acabar. Né? Show da Alegria. Abençoando o nosso programa, o Show da Alegria que vem depois. Enfim, é uma programação muito boa, muito... Tem o Sou Mulher também na segunda-feira com a Luna... Isso, não fala tua sobrinha. Rodrigues? É. Luna Figueiredo. Eu não lembro todos os sobrenomes da Luna. Não, é porque a Luna tem outros sobrenomes, entendeu? Como eu. O Mônica Malé de Moura, entendeu? Eu falo Mônica Malé, mas eu só falo Malé, porque se for falar todos os... Qual que é todos? Agora fiquei curioso. E aí vão colocar lá meu nome todo? Eu vou falar meu nome todo para todo mundo? Tá bom, então. Depois você fala em off. Fala em off. Não é bom, né, Edna? Estou aqui com a Edna, que é a psicóloga aqui do programa, ela que fala como a gente pode conviver e viver melhor com as pessoas. Cura-coco. Cura-coco. A esposa faz e fala, você vai lá no cura-coco lá. Essa foi bom, cura-coco. Ele fala que eu sou afiada, mas ele não fica atrás, por isso que a gente se dá bem. E tô aqui também com o Thiago, né? Thiago, minha voz da consciência, inconsciente, inconsequente, que eu sempre digo. Edna, muito bom dia. Como é que você está? Fala pra mim já a sua rede social, pro pessoal já ficar sabendo e a gente entrar no papo sem perder tempo com esses assuntos. Vamos lá, bom dia, obrigada novamente por estar aqui. Bom, na rede social, Instagram, psicoedna.zanellap, tá? Que você encontra um pouquinho para saber mais sobre o meu trabalho, conhecer um pouquinho da minha abordagem, onde eu enfoco bastante no relacionamento, seja familiar, pessoal, com amizades, afetivo, né? Então, quem conhecer um pouquinho, é só entrar no meu Instagram, tá? E hoje, né? Seu Instagram é? É psicoedna.zanellap. Psicoedna.zanellap. Isso, tá? Zanella com 2 L's. Zanella com 2 L's. E o meu Instagram, @Conversa com Sabor, onde ficam todas as receitas para vocês verificarem. Porque assim vocês pegam as dicas do programa e a receita tá lá escrita. É uma revista digital, tá cada dia mais bonito. E o meu Instagram pessoal é Mônica Malé _. Edna, você, quando a gente fala relacionamento, por que eu acho importante ter alguém falando de relacionamento aqui? Porque comida também é relacionamento, a gente já falou isso várias vezes. E qual que é o assunto que a gente vai abordar hoje? O que você trouxe pra gente hoje? Então, né, eu vejo que seja bem interessante. Eu sempre procuro trazer algo dentro da atualidade, aquilo que eu encontro cada vez mais dentro do consultório, né, as demandas, as curiosidades e aquilo que os casais, né, seja de forma individual, o casal que eles querem trazer, buscar, né, uma informação, uma conduta, uma orientação sobre os filhos, né, sobre a fase de desenvolvimento, como é que está essa nova geração, né, quais são os maiores problemas que enfrentamos, falar um pouquinho sobre comportamentos mais opositores, a dificuldade das regras. Então, isso é muito bom, porque tem gente que diz até que existe um transtorno, né, de oposição. TOD, que é transtorno obsessivo desafiador. Então, mas
Quando que é transtorno e quando é falta de limite? Então, veja só. Porque nem tudo é transtorno. Exato. Então, assim, a gente consegue, né? Assim, é uma avaliação para você saber como é que a criança ela manifesta o seu comportamento perante as regras, tá? Tem criança que, por mais que os pais eles trazem uma rotina, trazem um ensinamento, uma educação familiar, e é aquela criança que sempre ela quer contrariar. Tá? Ela não consegue, parece assim, que elaborar aquela regra. Ela sempre se coloca em situações de desafio. Sabe, aquela mãe não pode fazer isso, daqui a pouco ela tá olhando para a mãe, para o pai, e tá lá e tá fazendo o impulso dela. Ela é mudada pelo impulso. Então, essa criança, por mais que você esteja conversando, orientando, tratando de algumas medidas, né, de orientação, com busca de profissionais também, a gente consegue fazer uma avaliação quando a criança ela não consegue corresponder àquelas regras, tá? Entendi. Então, ela é diferente daquela criança que às vezes o pai e a mãe... Birrenta. Que chora por falar tudo. O português correto. É que é lógico que ela vai demonstrar comportamentos diferentes de acordo com a cada faixa etária, tá? É porque a birra, eu acho, assim, pela minha experiência de mãe, né? Também, como eu já falei, sou pedagoga, mas isso até nem envolve tanto. Na pedagogia a gente não fala tanto desses transtornos, até porque quando eu fiz pedagogia, eu fiz faz tempo, e a gente tem que sempre estudar e se atualizar. E eu não trilhei essa carreira, né? Eu fui para outro lado, fui empreender e também sou chefe de cozinha, então minha especialização é outra e a gente acaba, né? Mas naquela época, e não faz tanto tempo atrás, é coisa de 15, 16 anos atrás, no máximo, não se falava, não existia esse transtorno. Não dava nome, não né? Não tinha esse nome, né? Então a gente não tinha esse estudo. Mas, assim, a birra, ela é normal, porque eu acho, né? Porque ela é uma forma que a criança mostra que ela está contrariada. Sim, ela faz parte, tá? Então os pais é que tem que saber lidar com essa fase. Porque não é porque é normal que tem que aceitar a birra. Não. Então, assim, se ela se delonga por muito tempo, aquela criança que vai crescendo amimada, né? Que não sabe ouvir um não, que chora, né? Que não aceita, aí demonstra, assim, algo que chama a atenção, tá? Mas a birra, ela faz parte. Então, os pais têm que ter a habilidade de saber contornar essa situação sem levar, né? Construir problemas. E como é que esse pai, assim, de uma forma mais simples, pode contornar a birra sem premiar a birra? Sim. Né? Porque, assim, se a criança faz uma birra e o pai, para a criança parar de encher a paciência, for beneficiada de alguma forma, ela conseguiu o que ela queria e ela entende que aquele é o mecanismo onde ela vai conseguir tirar tudo que ela quer. Sim. Só que isso vai ficando cada vez pior ao passar do tempo, certo? Exatamente, bem comportamental, né? Assim, se a criança ela apresenta, né, ela quer aquilo naquele tempo, um imediatismo, tá? A birra é isso. A criança, ela quer aquilo que ela quer, mas ela não tem maturidade ainda para saber lidar, às vezes, com ou não, dependendo da faixa etária. Então, os pais têm que tomar cuidado para não reforçar esse comportamento opositor. Mesmo com que se ela for diagnosticada com esse transtorno, a conduta vai ser a mesma, tá? É como lidar com uma criança que desafia. E quando que a gente tem que começar a lidar desde pequenininho? Começou a fazer birra? Sim, né? Geralmente que fase é essa, né? Pra eles entenderem, exato. né? Que fase que começa a birra? A birra, ela é normal ser apresentada ali. A criança começou a andar, né? Começou a tirar as garrinhas de fora. A gente fala, já começou a tirar as garrinhas de fora? A partir dos 2 anos, a criança apresenta esse comportamento. Tá? Então os pais não tem que saber, ai que bonitinho que ela faz isso, ai que ela se joga no chão. Tem criança que já chegou, que eu não atendo mais crianças, mas no meu início da minha formação, que eu atendia crianças, vinha a queixa às vezes do pai, sabe aquela que tem um comportamento de ficar batendo a cabeça na parede? Sei. Que o pai fica achando que tem tudo quanto é problema. Sim, aí o que acontece? Veja só, a criança, ela aprende, né, ela não conseguiu lidar com a frustração, não conseguiu lidar com não, porque às vezes ela não tem maturidade para isso, e a maneira que ela usa para se expressar, no caso, né, desse comportamento de bater a cabeça, aí os pais, não faz isso aqui, que você quer. Entrega logo o que a criança quer.
Então, ela achou um mecanismo, tá? Que ela não conseguiu lidar bem com a frustração. E aí ela entendeu, de uma forma às vezes inconsciente ali, que aquilo está sendo reforçado. Ela tem o benefício, ela tem a recompensa. Mas no mundo real, não é assim que a banda toca, né? Sim. E aí essa criança que ela foi recompensada com a birra dela quando criança, ela vai crescer, vai se tornar um adolescente. E qual que é o impacto dessa coisa da pessoa não conseguir se frustrar na adolescência? Porque a gente vê hoje em dia que aumentou muito o número de tentativas e de suicídios entre adolescentes. Sim. Né? Porque a adolescência já é uma época mais complicada, porque até por uma questão de hormônio também, Sim, né, sim, Edna? é uma questão hormonal mesmo. A gente não pode também, deixar né? falar, não, é só psicológico. Não, tá tudo errado ali. Exatamente, Mônica. Então, olha só, né? Aí, como isso vai refletir depois, na entrada da adolescência, né? Ó, qual é a diferença? A criança, então, é como se ela fosse, né, ela protegida, né? Naquele ambiente familiar, pelo pai, pela mãe, que às vezes quer evitar ela entrar em sofrimento, com a frustração. Que vai brigar com o professor na escola. É, aquele que dentro da escola quer colocar suas regras, né? Então a gente vê muito isso hoje em dia. E não é uma ajuda, né? O pai acha que é amor, isso não é amor, Não, gente. a gente tem que saber, dizer não é um ato de você amar o seu filho. Então muitas vezes temos que dar não, é limites. Então lá na frente, na fase da adolescência, o que acontece? Cresce aquela que não é mais uma criança, tá? Mas aquele adolescente querendo só as coisas do jeito dele, querendo permissividade o tempo todo, né? Se ousando em fazer coisas, entra com a bebida, entra querendo não entrar junto nas regras, né? Não respeita os professores, não respeita os pais, né? Eles querem se impor, colocar ali o que é certo para eles e não considerando a hierarquia, né? Nós, né, somos frutos de uma geração, né, que sentar na mesa era diferente junto da família. Olha, aliás, esse que você falou de sentar na mesa, esse é um hábito que tá deixando de existir. Talvez com a pandemia tenha dado uma voltadinha, né? Que as pessoas ficaram presas dentro de casa e começaram Sim. a achar bonito colocar uma mesa. Porque é uma terapia, né? Sim. Você fala, vou fazer alguma coisa, não tem nada Mas quando pra fazer. senta com o celular, né? Então, Exatamente. exato. O Thiago tem toda a razão. Então, e assim, quando a gente sentava à mesa, não sei se na época do Thiago era assim, o pai tinha o lugar dele na mesa, a mãe tinha o lugar dela na mesa, os filhos também tinham os seus lugares à mesa. Sim. Tinha um momento que a gente podia falar. Domingo, ainda E para assim. se servir, quem que servia primeiro? Quem se servia primeiro, geralmente era o pai que se Sim, servia. sim. Muitas vezes a mãe servia o pai, depois servia os filhos. Ou o pai se servia, a mãe se servia, depois os filhos se serviam. Então tinha uma hierarquia ali, né? Uma organização. E hoje também deixou de acontecer isso. Exato. Então, olha só. Olha quanta mudança em um tempo, eu acho assim, tão pequeno, né? Deu uma girada de chave, tá? Mas assim, tudo bem que ficaram às vezes consequências de uma criação, né, de um grande autoritarismo, né, onde talvez os filhos também não tinham voz, não podiam falar, uma geração muito castradora também que foram desses pais. Existe também um excesso. Não, mas, sim, mas assim, nós tem a estamos média, falando, né? mas o que a gente está falando é desse descontrole total. Você vê, Edna, desde pequeno as mães já colocam a criança na frente da televisão para dar comida ou põem um tablet na frente da criança para que a criança preste atenção na tela para comer. Aí você já tá errado. Primeiro que você dá aquele estímulo que a criança não presta atenção no que ela está comendo, já pode trazer já um problema de obesidade no futuro. Parece uma besteira. Não, mas é totalmente, né? Tem uma conexão com isso. Mas mesmo. é assim, a hora de comer é hora de comer. Não é hora do televisão, não é hora do brinquedo, é a hora de comer. Então, e o que acontece? Vem na hora que. Deixa ele comer na hora que ele quer. Corre Você não atrás quer da comer criança isso? com o garfo, com comida, com o prato. Exatamente. Então, virou, Como né? qualquer lugar da casa, né? Qualquer lugar. Quem que manda ali? Quem que direciona as regras? Aí se for pegar firme, fez as birras da vida. Exatamente. Aí a criança, ela não acha. pode bater mais, porque senão vão pra cima de você. Pois é. Então, olha só. Você não consegue mais ter controle. Mas os pais acabam reforçando o tempo todo esse comportamento desafiador. Então, olha só. Se a criança não entende que existe sim a figura, eu digo, os pais são a figura de autoridade. Isso não quer dizer que eles vão ser castrados, que eles não vão ter voz, não é nada disso, né? A gente não pode ficar com essa fala,
né, da grande permissividade, porque isso só está trazendo, assim, adultos, né, que não querem... Que não sabem. Exatamente, sem direcionamento nenhum. Aí dentro do relacionamento faz o que quer, porque acha, né, são pensamentos totalmente individuais, egoístas, mas vai estudar a história de vida dessa pessoa, desse adulto, né? Então imagina, olha, nós estamos falando isso agora, imagina daqui mais alguns anos. Não sabe lidar. Aí eu tava vendo não sei se foi o Leandro Carnal, alguém que tava falando que nós teremos gente muito capacitada assim, em tecnologia, mas que não vai ser capaz de trabalhar em equipe, não vai ser capaz de trabalhar com outro. Vai ser um profissional medíocre, não pela bagagem, porque hoje se tem acesso a muito mais informação do que a gente tinha. Sim. Até outro dia eu brinquei com o Thiago da Barça, né? Quem foi fazer Barça. pesquisa na biblioteca? Hoje você tem o Google, né? Então é muito mais fácil a informação. Se você quiser estudar, tudo é muito mais fácil. Faculdade. Minha mãe, quando fez faculdade, ela morava em São Paulo e estudava em Mogi. Ela ia todo dia de trem estudar e trabalhava em São Paulo. Então... E deu conta. E teve filho, né? E tá até hoje ativa. Minha mãe não... Então... Hoje você faz faculdade pela internet. E mesmo a faculdade pela internet, você tem que ter disciplina. Sim. Agora, como é que você vai ter disciplina quando adulto se você não teve limites quando criança? A pessoa não foi treinada. Sim. Como é que a gente vai desenvolver algo que a gente não tem essa habilidade? E é função do pai e da mãe. Não é de babá, né? Não é da escola, não é da televisão. É sua, papai e mamãe. Desculpa a gente falar isso pra vocês, mas é verdade, porque depois a gente, por achar que é uma prova de amor, não por limite nos filhos, a gente vai ter problemas quando eles forem mais velhos, que vai doer muito mais do que falar não. Um exemplo disso, né, que a gente pode até falar no próximo, tá? Olha, isso vai dando assim, né, a gente conseguindo entender as consequências. Hoje, né, as drogas. Exato. Né? Porque o que acontece? Né? Querer tudo assim, não conseguir frustrar, não consegue lidar com a realidade. Aí se torna um adulto ansioso, né? Que sempre tem que buscar preencher esse vazio, que o mundo não é esse. E é o prazer imediato. E é o prazer imediato, esse imediatismo. Né? Aí entram hoje que está muito comum, os vícios em jogos, cassinos online. Então isso tem aparecido de uma maneira drástica no consultório. Tá? E aí, às vezes, aquele adolescente, tá? Que começa jogando no celular agora, né? Apostas, exatamente, começa no celular. Conheço um cara que perdeu mais de 120 mil reais. Então. Vai perdendo tudo. Exato. Então, assim, olha as consequências, tá? Que estão lá depois. Né? Olha o preço que essa família acaba pagando por isso. Sim, é muito alto. Não é só ali naquela fase. Então, ser pai, ser mãe, você tá formando um caráter. Exatamente. Tá? Você tem que saber que você é responsável por essa vidinha. Não é só criar e pôr no mundo e colocar nas melhores escolas, né, Mônica? E é interessante, porque assim, o pai e a mãe, ele tem que entender que durante um grande período da vida aliás, enquanto for criança e adolescente, você não é amigo do seu filho. Sim. Não é isso, Edna? Claro. Ele não é o seu amigo. Você não é o amigo dele. O seu filho tem que confiar em você, sentir segurança em você. Se ele tiver confiança a ponto de confidenciar as coisas dele, muito bem. Se ele não tiver, ok também. Eu acho, porque é uma questão de individualidade. Às vezes as pessoas são mais reservadas, sim, né? Sim. Principalmente no adolescente. Mas você tem que ter olho atento. Se aquilo é só ser reservado, se a criança está com algum problema. Mas se você for pai e mãe, se você colocar limite, a criança se sente segura com o limite. E ela precisa. Ela precisa, exatamente. Ela precisa saber que existe essa referência, tá? Porque ela tem que entregar isso para alguém. Se ela não tiver a preocupação que ela vai decepcionar, né? Isso é amor, isso é a forma de amar e exercer o amor. É esse cuidado. Então, se você não preparar o seu filho para isso, depois ele vai sair de uma maneira destrutiva com ele mesmo e com as pessoas a cerca. E outra, se você quiser ser o amigão do seu filho quando ele é criança e adolescente, quando ele for adulto, ele não vai ser seu amigo. Não vai. Ele não vai ter carinho por você, ele não vai ter consideração por você e ele ainda vai dizer, eu me tornei isso porque você não cuidou de mim. Sim.
E se pensar bem, não tá tão errado. Porque se você deixou de dar limite, porque não é o dar. Dar limite é uma coisa. É o não. Tem que dar o não. Porque a pessoa quer dá presente, dá isso, dá aquilo, dá tudo que a pessoa quer. E às vezes a pessoa só quer um não. É só isso que ela tá precisando. Para. Isso mesmo, né? Porque Não é? o agradador, né? A pessoa que só quer agradar, é um sentimento de insuficiência, de acho que não vai ser amado se não fizer só isso. Então, quantos pais não têm dificuldade deles se sentirem valorizados enquanto pais? Então, ele parece que ele precisa sempre ceder às vontades, que é assim que ele vai ser amado. Então, tem que mudar esse pensamento. Então, quando você, pai, estiver pensando assim em relação ao seu filho, você procure a Edna e você faça a sua terapia para que você consiga lidar com alguma coisa que ficou lá atrás, que você precisa ser tão aceito pelo teu filho assim. Né? Lidar com as suas culpas. Eu sei que hoje a gente trabalha muito e as pessoas querem, por causa disso, também compensar a falta, mas o tempo de qualidade é muito mais importante do que um tempo longo sem qualidade. Não é? Exatamente. E a gente, Thiago? Cadê minha vinheta, Thiago? Porque a gente já... Esse tema é tão gostoso que passa rápido. Bastante, né? Vamos pra vinheta e tal. Vinheta. O Thiago só quer Receita no Conversa com Sabor. Como a gente começou o programa falando de criança, a criança grande aqui vai dar a receita do doce preferido da vida dela. Ah, é? Ai, gente. Assim, olha, é o meu doce... Edna, é meu doce recompensa. Ai, que delícia. Sabe assim, quando eu quebrei o pé, né? Depois eu conto no próximo programa. Eu quebrei o pé faltando duas aulas pra minha prova final na Cordon Blanc. Eu caí no estacionamento, quebrei o pé e passei o dia no hospital, não sei o quê, e o médico me proibiu de fazer a prova, mas eu fiz de pé quebrado, desobedeci o médico, enfim. E quando eu cheguei do hospital, o Prado falou assim pra mim: você quer alguma coisa? Você quer? O que eu posso fazer? Eu falei: um brigadeiro. Olha só. O consolo, né? A gratificação, né? Eu não queria nada, quer um beijo, quer um abraço. Não, eu quero um brigadeiro. Achei eu pegar a latinha lá, abre já o brigadeiro, põe na coisa. E tem que ser brigadeiro feito na hora. Eu gosto não do pode ser brigadeiro. na latinha? Lógico que não. Tem que ser brigadeiro feito na hora, quente. Eu não gosto de brigadeiro frio. Pra queimar O a mão. Prado teve que se virar, então. Agora, já que a gente tá falando do Prado, vamos falar do SS Prado também. Que ele, além de fazer brigadeiro pra mim... É o maridão de aluguel? Eu aluguei ele por tempo indeterminado. Gente, mas não é porque ele é meu marido que ele não é bom. Ele é super competente no Sabia que que ele você faz. contou agora, né? Ninguém sabia. Mas eu falei várias vezes, Prado, minha audiência é inteligente, entendeu? Então eu não vou mentir pra minha audiência. Tá vou. certo. Não, Ele é extremamente competente mesmo, ele não arruma as coisas aqui da rádio? Arruma. é verdade. Aqui a placa aqui atrás, lindona que ele instalou. Então, caiu ainda, hidráulica, se ele quiser me matar, né? Tá vendo? Não tá querendo. Hidráulica, elétrica, pendurar placa, televisores, enfim, instalações elétricas em geral, curto-circuito, vazamento, é com ele, tá bom? O telefone dele é 12 98147 7576. 12 98147 7576. Bom, eu vou dar a receita de brigadeiro tradicional, vou dar as dicas do brigadeiro, mas eu posso dar outras Segredos, quero segredinhos segredos. de brigadeiro aqui. Edna, como que você gosta de brigadeiro ou você não gosta de brigadeiro? Ai, gosto de chocolate. Tudo Eu com gosto. chocolate? Brigadeiro, Também. muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Tudo que é chocolate é bom. Você gosta de brigadeiro? Gosto. Não, mas você disse que não gosta de nada com consistência pastosa? Ah, mas chocolate é diferente, né? Independente da textura. É. Aí, quando a gente Chocolate. pega o malandro na malandragem. Olha só. Não é possível. Bom, pra fazer brigadeiro, gente, é muito simples. Vocês precisam de uma lata de leite condensado. E Nescau? Que Nescau! Não é? Senhor, que horror! Ela fica brava. Nossa, ele estraga minha receita. Uma lata de leite condensado. Mais açúcar, né? E aí, deixa eu explicar uma Nossa. coisa pra vocês. No mercado, tem umas latinhas travestidas aí, sabe? De leite condensado. Só que quando você vai ver, tá lá, mistura láctea condensada. Ah, é? E é Agora muito tem parecida uma lata com a outra. E a mistura láctea, ela é feita com uma parte do leite que não se aproveitava no Brasil, que é o soro do leite. Eita. É um resíduo do leite. A Pra sobra. ficar mais barato, tá? Além de tudo, aí eles enchem de açúcar e fazem de conservante. Então, ela é um pouco mais isso. Ah, barata, leite assim. condensado fake. É, R$1. E tá acontecendo a mesma coisa com R$1? creme.
O creme de leite é a mesma coisa. É Meu R$1 Deus. mais barato, R$1,50. Então prestem atenção quando for comprar o leite condensado, que seja leite condensado. Eles estão colocando as letras tão pequenininhas, gente, na lata para você ler os ingredientes, que eu tiro foto no celular e amplio, porque eu não consigo mais ler. É verdade! É verdade. E aí você tem que ir lá ler. O que tá escrito? Tá escrito assim: leite integral, açúcar. Isso é leite condensado. Mas praticamente isso, leite condensado. Às vezes tem leite em pó, leite integral e açúcar. Ok. Agora começou a ter mais um monte de outras coisas. Surgiu mistura, né? Surgiu mistura. Foge, tá? Tô explicando para vocês comprarem certinho. Então, uma lata de leite condensado pode ser semi-desnatado, porque existe? Pode. Aliás, é o que tem mais no mercado hoje é o semi-desnatado. Integral tá mais difícil de encontrar. Mas serve. Leite condensado, uma lata. 3 colheres de sopa cheias de chocolate em pó. Não esse troço que esse rapaz falou aqui. Chocolate em pó. Eu faço o meu... Eu vou ignorar você. Meu tempo está acabando e você está me... Chocolate do padre. Tem também, mas tem outro. Hoje tem de várias marcas. Tem Malvério, tem Oetker, tem chocolate do padre que é da Nestlé. Mas do padre é chocolate só, né? Eu posso falar Não, chocolate. então. Olha, o chocolate é o seguinte. O chocolate em pó, você tem ele... Hoje, antigamente não vinha. A porcentagem de cacau que tem no pó. Antes não tinha. O chocolate do padre que você tá falando, que é o que a gente conhece desde criança, ele tem 30% de cacau. Só? E o resto é o quê? Farinha e açúcar. Nossa. Um pouco, né? Eu achei que era bem puro. Imagina porque essas ele é outras amargo, marcas. né? Imagina essas outras marcas. Então, o que você tem que ler na caixa? A porcentagem de cacau que tem no seu chocolate. Quanto mais cacau, mais amargo ele fica. É igual barra de chocolate, tá? Uhum. Então, eu gosto de usar o chocolate 50%. Porque você já tem o doce do leite condensado. Coloca um chocolate 50%, fica bom. Quem quer um brigadeiro meio amargo, pode pôr o 70%. Eu não recomendo colocar o 100%, porque aí ele fica azedo. O chocolate 100%, que é 100% cacau, ele dá uma amarrada na boca. Sabe, igual banana verde, ele dá uma... Nossa. Não é pra qualquer um. Então, tem que começar... Ter o hábito, né? Ter o hábito, sabe? Então, assim, o 70% te dá um brigadeiro meio amargo. O 50% te dá um brigadeiro bom. Não é muito doce, mas não tem sabor amargo. E o 30% ele é mais doce mesmo, porque mas é o da festinha que a gente tá acostumado de criancinha, tá? 30% cacau. Então, vamos lá. Uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa cheia de chocolate da sua preferência, desde que seja chocolate. Posso fazer com Toddy? Quem sou eu pra dizer que não? Mas não é o certo, tá? O Nescau também. Tá? Se quiser, se é o que tem, eu já fiz, no momento de desespero. Aí, ó. Viu? Eu tava muito açúcar, triste, precisando compensar. Viu só? Minha necessidade era maior. E uma colher de manteiga. Que não faz a vontade, né? Eu sou viciada em brigadeiro, gente, tem que confessar. Aí você pega uma panela, um tamanho médio, põe no fogo com todos os ingredientes, tá? Frio. Liga o fogo. Pode começar com fogo alto? Pode, mas você pode empelotar também. Então eu já falo, põe um fogo médio, que é melhor. Vai mexendo, sempre mexendo. Você vai ver que vai dar uma subida, porque vai dar uma fervida. Aí depois que ferveu, ele vai descer e vai ser a hora que ele vai começar a descolar do fundo da panela. A hora que ele descolou, ele chegou no ponto. Põe creme de leite. Então, aí você desliga. Esse é o ponto de enrolar o brigadeiro, tá? Se você deixar mais tempo, ele vai ficar mais duro. Então, você corre um risco de ficar com o brigadeiro meio puxa. Sabe quando o brigadeiro puxa? É porque depois que ele gruda no dente. Porque ele já descolou do fundo da panela e a pessoa continuou com ele mexendo lá. Então, aí ele corre o risco de você até virar, porque a gente fala uma bala de brigadeiro. Né? Então, quando ele descola do fundo da panela, mais um pouquinho tá pronto. Não precisa deixar, mais um pouquinho, eu tô falando de 30 segundos, tá, gente? Só dá mais uma mexidinha, acabou. Põe num prato untado com manteiga, e põe o brigadeiro lá se você quiser enrolar. Agora, se você não quiser enrolar, se você quiser comer uma lata, foi feito a Mônica tarada por brigadeiro, você... A hora que ele ferveu e desceu, ele mal começou a descolar, você já desliga.
porque aí ele mantém a cremosidade. Ou você faz o que o amigo Thiago falou, porque ele tira meu sarro, mas ele deve ser maluco como eu, entendeu? Não. Você pode colocar uns 30 ml de creme de leite. Aí você dá mais uma. Aí mexe pra cozinhar o creme de leite e ele fica super cremoso. Pra fazer aquele brigadeiro de copinho, de festinha, se você quiser render mais o leite condensado, aí você pode pôr meia caixinha de creme de leite. Aí você mexe, deixa ele cremosinho e põe nos copinhos. Você acha que o pessoal vai colocar meia demais. caixinha de creme de leite? Então põe leite. Leite, né? Pode pôr Não, leite tô falando, o também. pessoal vai cortar, passar a tesoura e vai jogar tudo. Não, mas aí. Então, Aí fica muito mole. aí faz 2 latas. Faz Entendi. 2 latas de leite 2 condensado, receitas e 2 uma de creme de receitas. Aí você leite. põe 2 latas de leite condensado, 6 colheres de chocolate, 2 colheres de manteiga. Haja brigadeiro, hein? Mas você vai fazer uma festinha. Ah, não, é. Numa festinha, essa receita de brigadeiro rende, se for um brigadeiro de um tamanho legalzinho, 30 brigadeiros, mais ou menos. Se for um mico, aqueles pequenininhos, bem pequenininho mesmo, de kit festa, aí rende até uns 40, 45. Uma lata de leite condensado. Uma lata. Uma lata. Nossa. Sim. Agora, se for pra mim, não rende nada, tá? É tudo meu e acabou. Esconde depois pro do dia. Louca! Gente, o brigadeiro é esse. Ah, mas Mônica, e aquele chocolate Calebo? Gente, não tem necessidade. Vocês vão fazer brigadeiro gourmet, brigadeiro pra vender. E muitas vezes a gente compra Calebo achando que tá comprando Calebo e tá comprando Oetker mesmo. Então, na honestidade, não faz... Pro meu paladar, pelo menos, nunca senti tanta diferença entre gastar muito dinheiro num chocolate para fazer um brigadeiro, tá? E vocês podem variar, vocês podem colocar outros ingredientes. O beijinho, rapidinho, vou falar, é um segundinho. Corre. Vou correr. O beijinho, se você quiser fazer, é muito parecido. No lugar do chocolate, vocês colocam 200 gramas de coco ralado e eu coloco 50 gramas de queijo ralado junto. Fica uma delícia. E o preparo é o mesmo do brigadeiro. No lugar de chocolate, coco ralado. E se quiser, pode colocar 50 ml de leite de coco, que dá uma levantada no sabor do coco. Pegou? Segredinhos. Dica! Pra quem ficou até o final. Isso, boa. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Edna, muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a Obrigada. gente. Eu adoro. Tiago, obrigada Obrigado pelas a suas você. contribuições. Ele é gourmet, gente. Vocês pensam que não? E pra vocês que ficaram com a gente, muito obrigada. E até o próximo programa, segunda-feira, Conversa com Sabor. Um excelente final de semana. Você ouviu na Rádio Clube Conversa com Sabor. Apresentação Mônica Malé.